Vacinas são substâncias produzidas com bactérias ou vírus causadores de doenças. Esses micro-organismos podem estar mortos ou atenuados, ou seja, tratados de modo que não causem a doença. Uma vez no organismo, os antígenos presentes nas vacinas estimulam a produção de anticorpos pelo sistema imunológico, produzindo células de memória. Dessa forma, caso o organismo seja invadido pelo micro-organismo pelo qual foi imunizado, ele reagirá de forma rápida e intensa contra os invasores, destruindo-os e não deixando que a doença se desenvolva, ou em certos casos, se desenvolva de forma branda. Dizemos que a vacina é um caso de imunização ativa, pois é o nosso próprio organismo que produz anticorpos para sua defesa. Já o soro é considerado uma imunização passiva, pois o organismo não consegue produzir células de memória como acontece com as vacinas. Após a aplicação do soro, esses anticorpos desaparecem da circulação em poucos dias, pois o organismo os considera como sendo corpos estranhos. E por isso começam a produzir outros anticorpos específicos para combatê-los. Diante disso, é importante que o organismo não receba o mesmo soro mais de uma vez, pois uma segunda injeção descantaria uma reação imunitária contra o soro e que poderia causar danos à saúde. Diferença entre eles: vacina é prevenção, já o soro é um tipo de cura. Uma vez que o organismo já está exposto ao antígeno, é preciso de um combate rápido. Assim, enquanto as vacinas contêm antígenos e induzem o organismo para produzir anticorpos, o soro já contém anticorpos prontos. A biologia celular nos ensinou que todos os seres vivos têm DNA e RNA, as moléculas responsáveis por armazenar informações básicas para o funcionamento de um organismo. A diferença dos vírus para os outros seres vivos é que eles ou têm o DNA ou têm o RNA, nunca os dois juntos. Outra característica importante dos vírus é que eles podem se reproduzir. No entanto, eles precisam de outra célula para poder realizar a reprodução. Em outras palavras, os vírus são os parasitas das células. Eles também não produzem sua energia, ou seja, não metabolizam sozinhos, precisando de uma célula hospedeira para concluir suas funções. Além disso, não possuem membrana plasmática, diferente de todos os seres vivos. É por essas razões que muitos cientistas consideram que os vírus não sejam seres vivos. Na realidade, ao invés da membrana plasmática, os vírus possuem uma cápsula proteica, que reveste o material genético e, por consequência, o protege. Outra característica importante é que são minúsculos, muitas vezes são menores do que as bactérias. Como já dissemos anteriormente, os vírus são parasitas nas células e trabalham em forma de ataque. Suas vítimas podem ser qualquer ser vivo, até mesmo as bactérias. Cada tipo de vírus tem um grau de complexidade, podendo ser simples, como o da varíola, ou complexo, como o da gripe. A reprodução dos vírus ocorre necessariamente no interior de uma célula. Por isso são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, requerendo a utilização da estrutura celular, material genético e organelas para sua multiplicação e propagação. A reprodução dos vírus apresenta 6 etapas básicas. A primeira é a absorção, onde o vírus se liga à membrana da célula que ele parasitará, graças aos receptores presentes nas células. Depois de se ligar à célula, esse é no estágio 2, ele começa a penetrar a célula e começa depois o estágio 3, onde, por causa das enzimas que existem dentro das células, seu capsídeo é destruído e seu material genético é liberado no citoplasma. No quarto processo, esse vírus, esse material genético, afeta a atividade da célula que passa a reproduzir as proteínas dos vírus. E depois começa o quinto processo, que
nos quais os novos vírus são formados a partir das proteínas produzidas pelas células. E após tudo isso, acontece o sexto e último estágio, onde, após estarem completamente montados, os vírus saem das células para parasitar outras. Utilização benéfica dos vírus. Vírus no controle de praga. Vírus também pode ser usado para controlar pragas prejudiciais. Tradicionalmente, isso tem sido usado na agricultura, mas explicações existem no controle de agentes importantes para a saúde humana também. O vírus na agricultura. Métodos de modificação e engenharia genética podem ser usados para fazer genomas modificados que podem ser transportados em plantas e animais, por vírus atuando como vetores. Esse método ele pode levar as plantas e animais transgênicos mais produtivos. Vírus no estudo biológico. Vírus têm sido amplamente utilizados em estudos de biologia molecular e célula. Esses vírus oferecem a vantagem de ter um sistema simples que pode ser utilizado para manipular e investigar as funções da célula. O vírus em medicina. Vírus estão sendo usados como vetores e transportadoras que levam o material necessário para o tratamento de doenças de várias células-alvo. Ele tem sido estudado extensivamente na gestão de doenças hereditárias e engenharia genética. Retroviridae é uma família de vírus que possui genoma constituído por RNA, fita simples, senso positivo e que replicam o RNA viral por meio de um processo denominado transcrição reversa, onde moléculas de DNA dupla fita são geradas a partir de RNA, pela ação de enzimas transcriptase reversa. A infecção da AIDS se dá pelo HIV, vírus que ataca as células do sistema imunológico, destruindo os glóbulos brancos. Propaga-se por contato sexual e não tem cura, mas o tratamento pode ajudar. A doença é crônica e pode durar anos ou até a vida inteira e requer um diagnóstico médico. Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de cabeça, dor de garganta e fadiga. A doença costuma ser assintomática, até evoluir para a AIDS. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna. Gonorreia, mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil. Tratável por um médico, curto prazo, resolve-se dentro de dias e semanas. Requer diagnóstico médico. Os sintomas incluem dor ao urinar e secreções anormal do pênis ou da vagina. Os homens podem sentir dor testicular e as mulheres podem sentir dor no baixo ventre. Em alguns casos, a gonorreia não tem sintomas, pode ser tratado com antibiótico. Sífilis. A sífilis ela é uma doença rara que ela atinge menos de 150 mil casos por ano no Brasil. É uma doença sexual que pode ser tratada a curto prazo. Ela resolve-se dentro de dias a semanas, mas requer um diagnóstico médico. Como eu disse, ela sempre requer exames laboratoriais ou de uma imagem. A sífilis desenvolve-se em estágios e os sintomas variam conforme cada estágio. A primeira etapa envolve uma ferida indolor na genitália, no reto ou na boca. Após a cura da ferida inicial, a segunda fase é caracterizada por uma erupção cutânea. Depois, não há sintomas até a fase final, que pode ocorrer anos mais tarde. Essa fase final pode resultar em danos para o cérebro, nervos, olhos ou coração. A sífilis é tratada com penicilina. Os parceiros sexuais também devem ser tratados. A propagação pode ser com produtos com sangue, como agulhas sujas ou sangue não testado. Pode ser também propagada de mãe para filho, durante a gravidez, parto ou amamentação, por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. Herpes genital. O HSV1 pode se espalhar da boca aos genitais durante sexo oral.
Já o HSV2 é mais comum na vagina. Propaga-se por contato sexual. Não tem cura, mas o tratamento pode ajudar. Pode durar anos ou a vida inteira, geralmente diagnosticável pela própria pessoa. Geralmente que requer exames laboratoriais ou de imagens. Causada pelo vírus da herpes simples, a doença pode afetar tanto homens quanto mulheres. Dor, coceiras e pequenas feridas podem ocorrer no primeiro momento. Elas formam úlceras e crostas. Após a infecção inicial, a herpes genital permanece inativa no corpo. Os sintomas podem reaparecer durante anos. É possível usar medicamentos para controlar os surtos. O HPV é um vírus que atinge a pele e esse vírus ele vai causar verrugas e lesões e também pode causar câncer, como o câncer do colo de útero. O HPV é um vírus que é transmitido de contato com pele, por isso que ele é considerado uma doença sexualmente transmitida. Existem mais de 200 tipos de HPV e até hoje 150 deles foram identificados sequencialmente genética.